Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental, volume 4 de 2021, semana 4. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 4, nós vamos falar sobre tipos de narrador. Aí o PET traz aqui para vocês as explicações sobre os tipos de narrador. Então nós temos aqui o narrador personagem, que basicamente é aquele que participa das ações que constituem o enredo da história narrada. E nós temos o narrador observador, é aquele que não participa ativamente de uma ação narrativa. Ele só está contando o que aconteceu. Então, sabendo disso, vamos responder as atividades. Número 1. Leia os trechos a seguir, observando as características do narrador e coloque 1 para narrador personagem e 2 para narrador observador. Então, aqui no primeiro trecho nós temos: que abismo que há entre o espírito e o coração, o espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa, antes assim. Como obedece bem os remos do homem. O certo é que estão no céu. Então aqui você pode observar que nesse trecho o narrador em si não está participando da cena. Ele só está visualizando ou lembrando e contando coisas que aconteceram com outras pessoas. Então aqui nós temos o narrador observador. Vamos colocar então o número 2. Letra B. Os botes são içados e, desfraldando todas as velas, o pecode se lança no encalço da baleia branca. A caça leva o dia inteiro. A rabe inspeciona a ponte sem parar, interrogando os vigias. A noite cai sem que a reencontremos, então é nós, né? Nós reencontremos. E a rabe diminui a velocidade e fica ali de pé, o chapéu sobre os olhos, aguardando o raiar do dia. Então aqui, embora a maior parte do texto, né, desse trecho aqui fale sobre ações de outras pessoas, o narrador, a pessoa que está contando a história, está lá, ele está participando também. Tanto é que ele fala aqui, ó, ele utiliza esse verbo aqui na primeira pessoa. Então a noite cai sem que a reencontremos, sem que nós a reencontremos. Então quando ele fala nós, ele está se colocando dentro desse grupo de personagens. Ele faz parte desse grupo de personagens. Portanto, ele é um narrador personagem. Então, nós vamos colocar o número 1. O próximo trecho. Tisto adorava todos esses cavalos. De noite, sonhava que estava dormindo com eles na palha dourada da cavalariça. Durante o dia, ia a todo momento visitá-los. Então, esse trecho aqui está sendo narrado por um narrador observador. Ele está contando coisas que aconteceram com outra pessoa, das quais ele não participou, né? Esses fatos, né? Esses acontecimentos narrados, ele não participou deles. Então, nós vamos colocar aqui o número 2, que é o do narrador observador. E o último trecho, né? Nós vamos colocar o número 1, que é de narrador personagem, porque está dizendo o seguinte, ó. Com receio de fazer barulho, dirigi-me, então eu que me dirigi à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me. Então, você pode observar que todos esses verbos aqui estão na primeira pessoa. Eles combinam com o pronome eu, né? Eu dirigi-me, eu lavei o rosto, eu penteei-me. Então, tudo isso aqui indica que a pessoa que está contando a história está participando dela. Ela está contando coisas que aconteceram com ela. Então, por isso que nós vamos colocar o número 1 de narrador personagem. Número 2. Em um causo, o contador, narrador, pode fazer parte da história ao ser um personagem, ter contato direto com a história ou os personagens, ou ainda ser um narrador observador, apenas contando os acontecimentos. Leia os trechos a seguir e responda.
Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui, e os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei, e a outra metade, tem 3 metades, né? E a outra metade que sucedeu às deveras. O Piazinho deu meia volta e largou uma disparada louca rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes brilhando. Então aqui, gente, é a introdução, né, que o narrador está fazendo a introdução de um caos. Primeiramente, né, antes de começar a contar o caos em si, de começar a contar o acontecimento em si, ele fala que tem gente, né, que diz que o fato, né, o caos aconteceu em Alegrete, outras pessoas dizem que aconteceu em Itaqui, outras pessoas dizem que isso aí aconteceu em Uruguaiana. Então ele está falando de um acontecimento que é incerto, que inclusive ele vai contar a partir do que ele ouviu e também de algumas coisas que ele inventou, né? E outras coisas que ele vai contar, ele diz que aconteceram deveras, que aconteceram de verdade. Então tudo isso aqui nos ajuda a interpretar que a coisa que ele vai contar, que o caos que ele vai contar, não tem nenhum apego com a realidade, não tem nenhum compromisso com a veracidade, não. Ele só vai contar o que ele ouviu e vai inventar algumas partes e dentro dessa história toda, alguma coisinha é verdade, né? Essa é a essência do caos, né? Você conta, mas assim, se não for verdade também não é sua culpa, não, porque não foi você que criou a história sozinho, né? São fatos, são histórias que vão sendo passadas de uma pessoa para outra, sem aquele compromisso como uma notícia, né? Que tem o compromisso com a verdade, com a credibilidade. Mas no caos, não. O caos você só conta. Se a pessoa acreditar, beleza. Se ela não acreditar, não é sua culpa também, né? Porque é só uma história que você ouviu. Aí vem a letra A. Qual é a participação do narrador, do contador da história? Nesse trecho, o narrador não tem nenhuma participação nos acontecimentos. Ele apenas diz que vai contar o que ouviu, acrescentando algumas coisas que ele inventou, misturadas com coisas que aconteceram deveras. Letra B. Pela participação do contador, o foco narrativo apresenta-se em primeira, terceira pessoa ou em ambas? Porque o foco narrativo, ponto de vista de quem narra, é construído dessa forma no texto? Então, é em ambas. Porque o narrador começa em primeira pessoa só para registrar que vai contar um caos que ele ouviu. Mas na parte do caos em si, ele não faz parte da história. Então, usa a terceira pessoa. Letra C. Como o contador divide a história? Em 2 partes. A primeira é a introdução, onde ele registra que vai contar algo que ouviu, e depois vem a parte do caos, que é onde ele vai narrar o caos em si. Letra D. Que efeitos de sentido essa divisão pode provocar em quem lê ou ouve? Essa maneira de estruturar o texto demonstra que o narrador não tem compromisso com a clareza, com a objetividade e credibilidade na narração dos fatos, pois trata-se apenas de uma história que ouviu de outras pessoas, podendo ou não ser verdadeira, fazendo parte do folclore local. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção das atividades da semana 4 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Como vocês já devem estar sabendo, acredito que seja no dia 3 de novembro, as aulas presenciais obrigatórias retornarão. No entanto, eu vou continuar produzindo os vídeos, tá, de correção para vocês. Eu vou tentar adiantar um pouquinho. E aí, a minha sugestão é o seguinte: vocês levem as atividades já prontas para a escola, né? Então, você faz aí como dever de casa, acompanhando aqui. Então, você pode fazer como um dever de casa, acompanhando os vídeos aqui do canal da Dona Rita. E aí, você leva para a escola a sua atividade já pronta e confere com a professora se o nosso raciocínio, né? As respostas que a gente colocou junto, conferem com o que ela quer que você escreva no PET, né? Então, você já vai chegar lá na sala com as suas atividades prontas, conforme você for fazendo aqui as correções com os vídeos do meu canal, tá certo? Então, essa é a minha sugestão.
Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!